Fala pessoal, estamos aqui no nosso primeiro episódio de conteúdo, né? Onde a gente vai responder hoje a uma pergunta clássica. Qual que é essa pergunta, Josias? É possível trabalhar para fora, sem sair de casa, ganhar em dólar? Dá para fazer isso? Como é que funciona? E vem dos comentários que a gente escuta por aí às vezes, né? Do cara falando assim, cara, ninguém me contou que dava para trabalhar para fora sem sair do Brasil, né? Então a gente tem na nossa, a gente às vezes está tanto dentro de uma bolha onde nessa nossa bolha todo mundo conhece, ou já trabalha para fora, ou está tentando trabalhar para fora, ou conhece alguém que trabalha para fora, que a gente acha que no cenário nacional é assim, mas a gente esquece que a gente está dentro de uma bolha, geralmente muito perto de pessoas que moram nas capitais, né? E que tiveram essa oportunidade de ter um contato inicial com alguém ou com o mercado internacional diretamente, seja por network ou porque fez algum curso, alguma mentoria, etc, né? Mas a verdade é que boa parte do pessoal que trabalha com tecnologia ainda não tem esse conhecimento, ainda desconfia, ainda acha que é mito, que é exagero, que é case isolado e tal. Então a gente está aqui hoje para falar um pouco mais sobre essa realidade, quebrar alguns mitos, né? E falar do que funciona na média, do que funciona em alguns casos específicos, que realmente tende a não funcionar, não é isso, Jesus? É isso aí mesmo. Então, se você não conhece a gente, eu sou o Josias Schneider, sou desenvolvedor de software há mais de 15 anos, trabalho com startups americanas já há mais de uma década dentro desse mercado, né? E o Daniel, vou deixar se apresentar também. E eu sou o Daniel Cavalcante, professor universitário de TI e também mentor de carreira, especialmente de devs, né, com aí dezenas de devs que já conseguiram a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta vaga internacional, ganhando em dólar e euro, seja morando no Brasil, trabalhando remotamente ou morando nos próprios países de interesse, né? Então, Josias, vamos começar com a pergunta clássica. É possível? Resposta simples. Resposta curta, totalmente. Estou trabalhando para Totalmente fora já possível. há mais de 10 anos, tá fazendo agora. Não era muito comum, né? Tenho que admitir, mas depois da pandemia cresceu bastante e hoje a gente vê aí milhares de brasileiros já trabalhando nessa condição, né? A pessoa trabalha remoto da mesma forma que ela trabalharia para uma empresa brasileira, mas fazendo reunião o dia todo em inglês e ganhando em dólar. Então, nessa economia a gente com certeza não pode reclamar, né? Então é possível, mas também não é tão simples, né? Quanto tem muita gente vendendo por aí e pintando. Então vamos falar um pouco sobre qual que é o perfil dessas pessoas? O Daniel que tem a mentoria, que trabalha com bastante gente no dia a dia aí, tentando aplicar para essas vagas, tentando passar nesses processos. Qual que é o perfil que a gente está falando aqui? Quem que consegue um emprego desse para trabalhar remoto para os Estados Unidos ou para a Europa, por exemplo, para ganhar em dólar, em euro, trabalhando aqui do Brasil? Perfeito. Então, possível é, mas a forma que era antes da pandemia é diferente da forma que foi durante a pandemia, que é diferente da forma que vem sendo nos últimos anos pós-pandemia, né? A gente vai falar sobre isso com mais detalhes nos próximos episódios, mas hoje a gente está aqui para fazer um panorama geral do que é possível, qual que é a média, né, para que vocês possam aí entender se faz ou não sentido para cada um, né? Então, primeiramente, Josias, para quem que é? Para quem que é? Bom, eu como dev, eu tenho muito mais contato com pessoas, né, da área específica da programação, desenvolvimento de software, QA, PMs e pessoas normalmente dentro desse grupo profissional. São pessoas que normalmente já têm alguns anos de experiência, né? Não é que não existam vagas para júnior, mas é muito mais comum de sênior para cima, né? Então, uma pessoa com talvez 3, 4 anos de experiência, pelo menos, uma pessoa com um inglês razoável, a gente vai falar bastante sobre isso, né? Sobre qual o nível de inglês é necessário, mas não existe conseguir uma vaga lá fora sem falar nada de inglês, obviamente. É, as stacks, por exemplo, são completamente variadas, né? O meu background é em Ruby on Rails e JavaScript.
mas a gente tem aí pessoas de Java, de C Sharp, de Node, de Python, de, de dados, QAs, PMs. A gente tem pessoas de todas as áreas da tecnologia trabalhando para o exterior. Perfeito. Então, eu vou falar um pouco também sobre para quem não é e qual que é o nosso escopo aqui, né? Ah, a gente não tem tanto conhecimento sobre áreas fora do mundo de tecnologia, né? Porque tanto o Josias quanto eu somos da área de tecnologia, então o nosso nicho é tecnologia. Então, é óbvio que a gente sabe que pessoas que trabalham com marketing, com vendas, também conseguem bastantes vagas, mas como a gente não tem propriedade para falar sobre isso, quem sabe um dia a gente possa chamar alguém para falar, né, sobre esse tipo de vaga, mas o nosso foco principal aqui é vagas na área de tecnologia, né, em tudo que envolve ali, tudo que circunda o meio, especialmente de desenvolvimento de software, né, que é onde estão a maior parte das vagas, né? Então, como o Josias bem falou, as stacks são variadas, mas vamos falar um pouco primeiro sobre tempo de experiência, né, Josias? Você falou aí sobre que a maioria das vagas são para senior, eu concordo bastante, tá? Então, antes a gente só tinha vaga para senior, e aí seniors pediam 8, 10 anos de experiência ou mais. Nos últimos anos, vem aparecendo algumas vagas para pleno. São raras as vagas para júnior, mas tem aparecido também. Então, assim, numa proporção, assim, do que a gente vê, eu diria, assim, da minha percepção, né, do que os meus mentorados aí, que eu tenho mentorados de júniors a seniors, de o que chega de vagas, do que a gente vê de vaga publicada pelo LinkedIn, pelos sites também, onde a gente faz aplicação direta, seria uma proporção, assim, de mais ou menos uns 80% das vagas são para senior, né? Vai ter ali uns 18% de vaga para pleno e uns 2% de vaga para júnior. Então, existe, mas é a minoria, são poucas, e você tem que dar sorte mesmo para encontrar essas vagas e conseguir disputar, né, com a quantidade de concorrentes que você vai ter, né? Então, a maioria realmente são para senior. O que vem mudando nos últimos anos, que eu tenho observado, é a quantidade de anos de experiência que eles estão pedindo, né? Que costumava ser de 8 a 10 anos de experiência. Hoje, Uhum. eu já vejo bastantes vagas para senior que pedem 5, 4 anos de experiência. Tem vaga para senior que coloca assim, 5 anos de experiência em desenvolvimento de software, 3 nessa tecnologia aqui. Então, Uhum. se você tem ali 4 anos, você consegue aplicar, né? Não tenho 5, mas tenho 4, então eu tenho também mentorados que tinham 4 anos de experiência, aplicaram para vagas de senior fora, passaram e já estão aí, completando um ano trabalhando para fora sem grandes problemas. Entendeu? Então, embora eles Boa. no Brasil tivessem o perfil de pleno, passaram para a vaga de senior e estão entregando sem grandes problemas. Então, assim, se a gente fosse definir aqui um patamar, eu diria que realmente ele 3 anos de experiência é o mínimo que a gente costuma ver nas vagas de senior, nas vagas de pleno e até nas vagas de júnior também eles pedem pelo menos 2 ou 3 anos. Então, se você tem 3 anos de experiência, já está meio que ali com essa mínima, né, aí, cumprida, digamos, né? Tempo de experiência, é isso aí, né? E stacks, como o Júlio falou, são variadas. É óbvio que tem stacks que tem bem mais vagas que outras, mas isso também tem uma certa sazonalidade, né? Veio aí, por Varia exemplo, muito, né? 2022, 2023, a gente quase não viu vaga para .NET, por exemplo. Então, eu tinha mentorados ali em 2023 que suavam para encontrar vaga em .NET. E hoje a gente tem muita vaga para .NET, né? Uhum. O que você tem visto aí de variações de stack, assim, do que o pessoal está mais usando e que por isso está demandando mais vaga agora com o boom das IAs e tudo mais, né? É. Com certeza apareceu muita coisa de Python como segunda linguagem, muitas vezes, né? Então, a pessoa tem a sua stack principal para construir aplicações, mas se ela conseguir entender um pouco de Python também para lidar com por exemplo, LLMs ou essas integrações, isso ajuda bastante. Golang é uma linguagem que cresceu bastante, né, nos últimos anos. É, TypeScript acabou meio que dominando o mercado, né, por alguns anos aí também, que era algo que se pedia há alguns anos atrás, não era tão comum, mas hoje é praticamente obrigatório. Uma coisa, um perfil que talvez tenha mudado um pouco é que muitas empresas hoje estão procurando o full stack, né? Então, a pessoa que ela tem bastante experiência no back-end ou no front-end e agora ela é meio que colocada numa situação, pô, mas seria bom você entender um pouco também do outro lado para, né,
você constrói o back-end ali, mas se vira também para fazer alguma coisa no front-end. E esse tipo de perfil também tá crescendo bastante, né? Especificamente para devs. Perfeito. E embora essas vagas que estão pedindo full stack, né, estejam surgindo, estejam em crescimento, vale ressaltar que a maioria das vezes você não precisa ser um full stack ali 50-50, né? Ter um igual domínio do back-end e do front-end, né? A grande maioria das vagas que eu vejo de full stack nesse sentido, elas são hard no back-end, por exemplo, e você precisa ter noções ali mínimas do front, ou vice-versa, né? Então, o cara que ele, a vida inteira no Brasil ali, ele foi back-end, com certeza em algum momento ele teve contato com o back, seja porque o cara do front estava de férias, ou ficou um tempo sem, ou teve uma demanda maior, então ele tem que fazer alguma coisinha ali com o front-end, então ele consegue, né? Se ele tiver zero experiência com o front, ainda assim ele consegue, né? A gente indica, inclusive na mentoria, que ele empilhe alguma tecnologia aí de front-end dentro daquela stack para poder ele ficar mais visível, conseguir participar de mais processos, né? Porque uma das coisas que a gente trabalha, né, para a pessoa conseguir essa tão sonhada primeira vaga ou a próxima vaga é conseguir entrevistas. Então, você tem que conseguir. Não adianta você ter um inglês ótimo, você saber passar em todo o processo seletivo, se você não está tendo um funil de entrevistas ali para poder praticar e passar, né? Então, quando você empilha ali alguma tecnologia de front-end, se você é back-end, por exemplo, você empilha alguma tecnologia de front-end para ter um perfil de full stack, você vai conseguir participar de seleções tanto de back-end quanto de full stack. E aí, com o mínimo de conhecimento ali, por exemplo, de React, que é o que a maioria das vagas hoje pede no front, você às vezes consegue desenrolar a entrevista técnica, e quando você entra na vaga, você descobre que nem vai ter tanta task assim, nem vai ter tanto ticket assim de front, a maioria é back-end, e cara, o que você não consegue desenrolar ali de primeira, você usa um IA para te ajudar, vai num colega, você desenrola, entendeu? O brasileiro é uma característica que ele tem, que é de ser desenrolado, né? Um detalhe que eu percebi, já que muitas empresas elas pedem o full stack, mas na prática o que elas precisam é só alguém que não diga assim, não, isso aqui eu não vou fazer porque eu sou back-end, por exemplo. Porque fui contratado para fazer isso aqui, né? Tá fora do meu Exato, escopo. Basicamente, a gente precisa de alguém que quebre um galho. Você pode fazer isso? Eles não estão esperando uma pessoa que realmente seja 100% excelente em todas as áreas do desenvolvimento de software, até porque é impossível, né? Mas é basicamente uma pessoa, é especialista em back-end, por exemplo, mas, a gente está precisando alterar alguma coisa ali no front-end. Não, isso não faz parte da minha função. Então, para evitar isso, muita gente pede um full stack com especialidade, por exemplo, numa área ou em outra, né? Exato. Às vezes até no próprio título da vaga vai aparecer lá Senior Full Stack Engineer, aí entre parênteses, Hard Backend, ou então Hard Frontend. Ou o que eu vejo às vezes também é que a vaga, embora esteja anunciada, por exemplo, como Senior Front-End Engineer, lá nas responsibilities, você vê algumas das 10 responsabilidades, você vê uma ou duas que têm relação direta com o back-end. Então, assim, o cara vai ser contratado como front, mas já está claro na job description que vai ter algumas coisinhas pontuais que ele vai ter que fazer no back-end, coisas mínimas, né? Então, é a pessoa realmente se adaptar ao processo, né? Uma das coisas que a gente tem que ter para poder conseguir a primeira vaga e conseguir a próxima vaga e se estabelecer no mercado internacional é flexibilidade, né? Flexibilidade, primeiro, para entender como é que ele funciona e se adaptar. Segundo, para entender como é que o processo seletivo funciona e se adaptar a ele, sem criar amarras, tipo, isso aqui eu não acho útil, então não vou fazer esse processo. Vou ter que gravar um vídeo em inglês? Não acho isso útil, não vou perder meu tempo, então não vou participar do processo. Vai ter a etapa técnica de lead code? Não gosto, acho isso inútil, não vou participar. Então, se o cara tiver essa inflexibilidade, ele pode até conseguir, mas ele vai ter muito mais dificuldade. E se ele já mostra essa resistência no processo, imagina do dia a dia ali de resolução de tarefas, de negociação interna com o time. Vai ser o famoso cabeça dura, né? Exatamente, né? Então a gente tem que trabalhar essa mentalidade, né, primeiro, antes de o cara ali se aventurar por esses processos, né? Perfeito. Bom, vamos falar sobre a parte boa. Salários, dólares. Salários. Money. A parte que eu diria que hoje em dia mais de 90% das pessoas que querem trabalhar
para o exterior estão querendo saber. Beleza, mas vale a E aí pena vale entrar nessa ressaltar. empreitada, aprender inglês, desenvolver a minha carreira e trabalhar talvez num idioma que eu não domino ainda, né? As dificuldades que vêm com isso, eu tenho que estabelecer uma empresa, tenho que pagar imposto, tenho que pensar em tudo isso em vez de ficar só na minha CLT ali ganhando meu salário fixo com plano de saúde, benefícios e tudo mais. Vale a pena fazer essa migração? Pois é, a gente escuta e presencia, né, muito de perto que vale, né? Vale porque a gente não está falando de aumentos de salário de 10%, de 20%, né? Porque se a gente comparar a trajetória de um profissional no Brasil, né, como é que ele escala salário no decorrer da carreira dele, ali nos primeiros 4, 5, 10 anos, é uma trajetória assim linear, né, que vai ter aumentos ali progressivos, mas numa faixa de 10, 20%. Então, o cara começa ali ganhando geralmente 1.000, 2.000 reais como júnior, vai crescendo de ano em ano, 3, 4 mil reais, chega ali a pleno com 4, 5, 6, 7, vira sênior, aí vai a grande maioria crescendo até 10 mil. Óbvio que a gente tem muitos cases, né, do pessoal que ganha mais que 10 mil, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, a gente tem esses cases. Mas, de novo, são cases que estão na bolha da galera que já atingiu o topo dos salários no Brasil É. e que já entende que existe um mercado internacional. Mas, Quantos brasileiros ganham acima de 20 mil reais numa empresa brasileira e qual é a responsabilidade dessa pessoa para ganhar acima de 20 mil reais, né? exato, né? Porque o cara no Brasil, ele não tem muitas vezes a opção, quase nunca ele vai ter a opção de carreira em Y, né? Então, quando ele chega ali no nível de sênior, para ele ganhar mais, ele vai ter que virar líder. Ele vai, mesmo sem ter nenhuma Então, vontade, aptidão, né? Ele vai ter que virar tech lead, ele vai ter que virar ali manager para ganhar mais. É assim que funciona. E aí a carga de verdade. estresse, de trabalho, especialmente se ele não tiver esse perfil, vai ser muito alta, né? É, E o que a gente vê é um cara, às vezes, pleno, com 3, 4 anos de experiência trabalhando para fora, remotamente, ganhando dólar, ganhando mais do que um engineering manager trabalhando no Brasil, com responsabilidades gigantescas sobre mais de 50 pessoas, né? Então, assim, é uma diferença drástica, realmente, quando a gente fala de valores, né? é. E trabalhando de casa, né? Um fuso horário parecido com o do trabalho, indo na academia de manhã, tocando sua vida tranquilamente, né? Uma carga de estresse de trabalho muitas vezes muito menor e ultrapassando em salários, né? E flexibilidade, alguém que está num cargo bem acima, teoricamente, no Brasil, né? Perfeito. Então, de forma mais prática, vamos falar aqui um pouco de salário, então. O que você costuma ver aí, Josias, dos salários, né? Porque também a gente tem que diferenciar aqui desde já salários para vagas que contratam localmente lá no país, por exemplo, uma vaga que você vê lá na internet dos Estados Unidos que contrata remotamente, mas contrata cidadãos americanos, pessoas que Uhum. moram lá, sejam nativos, né? Ou que conseguiram visto de trabalho lá. Então, essa é uma realidade. Existe aqui um patamar de salários. E uma outra realidade são aquelas vagas que contratam pessoas de fora para trabalhar remotamente de casa nos seus países, né? Que é onde aqui a gente vai se encaixar. Exatamente. Tá? Então a gente tem que ter É, muito cuidado também para não comparar e também para não achar que eu sou brasileiro, eu vou me valorizar e eu só quero trabalhar para fora só para ganhar igual um americano. Cara, então você vai ter que nascer lá, né? Ou se conseguir um visto de naturaliza. trabalho lá. Ou se naturaliza, o que não é simples, tá? É, Quase não existe vaga Estados Unidos que vai te levar para lá, te dar um visto de trabalho. Para eles não é, faz sentido isso, porque o objetivo deles é juntar, né, ali uma força de trabalho boa do cara desenrolado, que é o perfil do brasileiro, e que seja mais barato para eles também do que o custo de um americano que vai estar morando lá, pagando os impostos de lá, que são sim. bem mais caros que os impostos que a gente paga aqui no Brasil, né, nesse regime de contratação de pessoa jurídica. Então, só faz sentido para a gente aqui discutir vagas nível Latam, né, Latinoamérica, que são aquelas vagas que contratam brasileiros para trabalhar remotamente. Então, falando desse patamar de vagas que contratam brasileiros para trabalhar remotamente, Josias, o que você costuma ver de salários aí para. Vamos começar para júnior. Você já viu alguma vaga para júnior recentemente, nos últimos 2, 3 anos? Eu vi, eu vi algumas vagas para júnior. É, tem um perfil. É,
eu vejo poucas vagas para júnior, assim. Eu, por ter já também mais experiência na carreira, as vagas que chegam até mim normalmente são vagas com perfil sênior, né, ou acima. E as poucas vagas que eu vi, eu acho que giravam em torno aí de 2 a 3 mil dólares por mês, né? Numa cotação atual, a gente está falando de 12 a 15 mil reais por mês. É claro que, né, não é CLT, é PJ, né, tem tributação, isso não é um valor líquido, mas a gente já está falando que um júnior poderia ganhar, com uma vaga lá fora, mais de 10 mil reais, né, o que aqui no Brasil todo mundo sabe que é impossível. Você tem visto alguma coisa diferente? Então, de fato, aqui no Brasil a gente traça aí uma média de 1.000 até, em casos raros, né, 5.000 reais ali para júnior. Para fora, concordo com você, também chega muito pouco para mim, vaga de júnior. E das poucas que chegam agora, entrando nesse universo das vagas de júnior que chegam para mim, né, seja vendo pelo LinkedIn, vendo insights, ou pelos meus mentorados júniores que são abordados raramente, ou por clientes, né, de startups que querem contratar júniores, o que eu mais vejo dentro dessas vagas é vaga para você trabalhar com treinamento de LLM, né? Então, aquelas vagas ali que o pessoal está desenvolvendo LLM, então não é uma vaga exatamente para você ser desenvolvedor de software, não é uma vaga de Uhum, software engineer, eles chamam de AI trainer. Eles querem um cara que tenha background com desenvolvimento de software, mas não precisa ser também, tipo, 4, 6 anos. O cara que tem ali 1, 2 anos já consegue dar de conta para ele treinar IAs, analisar os códigos que elas estão gerando, validar e tal. Então, eu vejo muito nessa pegada e também nessa faixa salarial aí de 1.500 a 2.800 dólares. Quando chega em 3 mil dólares, já é assim, fora da curva. A maioria está ali entre 1.200 e 2.800 dólares, né? E uhum. eu vejo também vagas de startups que tem alguém no time que é brasileiro, alguém de liderança no time que é brasileiro. Então, exemplo, uma startup que o CTO é brasileiro, ou uma startup cujo, sei lá, hiring manager ou tech lead é brasileiro, que aí Já conhece o conhece os salários daqui? potencial, já conhece os salários daqui, já conhece o potencial, não precisam de alguém com senioridade muito alta ainda, e aí consegue oferecer um salário ali, pegar. Porque outra coisa também interessante é que o júnior no Brasil, ele muitas vezes já é pleno, né? Ele é contratado como júnior, mas ele já é pleno, porque aqui no Brasil a nossa Então, cultura é primeiro entregue como pleno, uhum, passe anos entregando como pleno, às vezes, para a gente te contratar como pleno, né? uhum. E mesma coisa o cara, quando chega na universidade pleno, muitas vezes ele já é sênior, está fazendo coisa de sênior, mas ainda recebendo como pleno, né? Tem que Então, primeiro gastar ele bem naquela função é, para ele exato. realmente merecer, né? E aí o cara brasileiro que está lá fora como tech lead, hiring manager, CTO, ou seja lá em qual cargo de mais alto nível, ele já sabe dessa realidade do Brasil. Ele sabe que ao contratar um júnior brasileiro, não é como se ele estivesse contratando um júnior europeu ou americano, que é aquele cara que geralmente acabou de sair da faculdade e fez um estágio de 6 meses ali, Uhum. né? Um cara ali que não tem experiência muitas vezes em ambiente de produção, fez coisas foram colocadas para ele tasks muito simples para não dar pane no sistema ali. Então, um cara que não tem a variedade, né, o repertório que um júnior brasileiro ali com 2, 3 anos de experiência geralmente vai ter. E aí ele consegue ofertar um salário também mais baixo, então geralmente eles vão ter ali alguma filial no Brasil para contratar, ou quando contrata em dólar, geralmente nessa faixa aí de 1.500 a 2.500 dólares também. Tá? Então, eu diria que se a gente fosse assistir uma faixa que seria nessa de 1.500, 1.200 a 2.800, é onde vai estar quase todas as vagas aí para júnior que aparece, que são poucas, deixando-se claro, né? Boa. Tem um ponto interessante também, que aqui a gente fez um corte júnior, pleno e sênior, por exemplo, mas também tem aquela diferenciação que você falou, pô, vagas para americanos e vaga para estrangeiros. E também tem um outro ponto que é o tipo de empresa, né? Então você pode trabalhar numa Big Tech, por exemplo, que vai ter uma faixa salarial completamente diferente. Você pode trabalhar Perfeito. para uma startup americana, uma empresa americana de fato. Você pode trabalhar para uma consultoria, por exemplo, brasileira ou aqui da América Latina, que contrata você e que vende os seus serviços para uma empresa americana.
E aí, claro que cada intermediário vai tirar uma faixa desse valor, né? Então, Perfeito. você pode ser sênior e trabalhar para uma terceirizada e ganhar metade de uma pessoa que é sênior e ganha e trabalha diretamente para uma empresa no exterior, por exemplo. Uhum. Que é uma coisa que a gente fala bastante sobre os tiers, né? Tier um, Tier 2, Tier 3 das empresas. E isso é fato, né? Então, existe a empresa, talvez, para você entrar no mercado internacional, que vai ser mais fácil de entrar, mas o salário também é menor, e existem empresas que vão entregar um salário bastante acima da média também. Então, nem todo mundo vai chegar nessas empresas, mas talvez é interessante definir como meta, né? Se é o que a pessoa está buscando, tem uma diferença bem grande aí, né? Perfeito. Show de bola. Agora falando de vagas para plenos, né? E aí é interessante a gente já deixar claro que as vagas para pleno tem muitas nomenclaturas no mercado internacional, né? No mercado brasileiro vai estar sempre lá desenvolvedor de software pleno, né? No mercado internacional, esse nome pleno ele pode estar lá com o nome mid-level. Então, por exemplo, mid-level software engineer, ou pode estar só a palavra mid software engineer. Pode estar como semi-senior software engineer, ou pode estar sem nada. Pode Uhum, estar simplesmente software engineer, software developer, Java engineer. E quando está sem nada, por default, é pleno. Porque se for senior, vai ter sempre a palavra senior. E se uhum. for junior, vai ter alguma coisa do tipo junior ou entry level. Tá? Então, se não tem nada, é pleno. Então, saiba como buscar essas vagas de pleno e saiba que se você ficar filtrando pela palavra mid-level, você vai deixar de buscar muitas Muita vagas que vaga. são mid-level, mas que não tem a nomenclatura. Então, a melhor forma de buscar vaga para mid-level é botar só o nome mesmo, software engineer, software developer, e vai buscando, filtrando ali manualmente, tá? O que você Boa. costuma ver de salários, né, para mid-level? Eu acho que mid já começa logo depois do júnior ali, né? Então, existem vagas aí com US$ 3.000, por exemplo. É, Já vi para menos até, mid, 2.500, já vejo também. ela pega um pouco, né? Intercala ali aquela faixa dos dois e pouco para cima. E eu acho que varia muito a partir disso, dependendo do tipo da empresa, né? Então, eu acho que eu vejo na faixa de uns US$ 4.000, mais ou menos. É, eu também vejo muito menos, né, do que sênior, mas normalmente está nesse range aí que a gente já começa a ultrapassar os R$ 20.000 no Brasil, por exemplo. Perfeito. Também vejo nessa faixa aí de 2,5. Eu tenho um case na mentoria que conseguiram mais de 4, e 4,5, até 5 mesmo. Mas o que, que é a logística que essas empresas geralmente fazem, né? Elas contratam os caras que são mid-level aqui no Brasil, mas a vaga é uma vaga de senior de entrada lá fora. Então, é uma vaga que eles recebem outsourcing, vai receber ali como um salário de senior, mas ela vai tirar uma grande fatia, né? E ela sabe que ela contratando um mid-level brasileiro ali com 4 anos de experiência, o cara vai ter nível de entrega parecido com o que eles estão buscando lá para aquela função de senior, né? Exato. E eles conseguem pagar 4,5, US$ 5.000. Eles estão recebendo do cliente muitas vezes ali US$ 8.000 ou mais, né? Mas Uhum, estão pagando para o cara aqui do Brasil, né, que é mid-level ali, nessa faixa, de 2,5 a 5. Na uhum. mentoria, a gente tem casos de 3,5 a 5, nessa faixa de mid-level, mas as offers já veio offer de 2,5, de 2,8, a gente negociou para aumentar, né? A gente nunca viu nenhuma offer de mid-level acima de 5K. Na verdade, essa de 5K já foi negociação. Assim, no começo era de até 4,5, a gente conseguiu negociar para chegar a 5. Então, eu diria que é possível Boa. de 2,5 a 5, mas a grande maioria vai estar de 3,5 a 4,5. É. Eu particularmente nunca vi nem de 5.000. Eu acho que já consegui um valor ótimo, né? Já tem que sair bem feliz da negociação. Inclusive, negociação de salários é uma habilidade vital, né, para quem trabalha fora. A negociação de salários é esperado, uma offer nunca é uma oferta final, ela é sempre talvez um ponto de partida, né? Então, muitas empresas vão te perguntar qual é o seu salário atual no Brasil,
é polêmico, né? Não dá para a gente basear no salário atual no Brasil, se você está trabalhando para o exterior com características diferentes, com habilidades diferentes e tudo mais. Então, dá bastante conversa. Prefiro até nem entrar hoje nessa, né? Depois a gente vai falar mais a fundo só dessa parte aí de falar de salário, de como, né, de como se Negociação. posicionar e tal, né? Mas o que você falou é muito importante, né? Às vezes o cara ganha aqui no Brasil, por exemplo, uh, R$ 7.000, e na hora que pergunta, aí ele fala isso na entrevista, eu ganho R$ 7.000 no Brasil. Qual é a sua expectativa salarial? US$ 6.000. Eu quero fazer, pô, Cara, assim, é uma falta de acabou de perder o maturidade. argumento, né? É uma falta de maturidade gigantesca, porque quando você fala seu salário, você já coloca ali um limite no máximo que vão te oferecer. Mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais, isso aí merece um episódio só para isso, porque é bem Técnica polêmico. da ancoragem, né? Exato, exato. A gente Você precisa de um já episódio. definiu, beleza, estamos aqui, então todo mundo espera um pouco a mais, né? No momento que você Exatamente, travou o salário, lascou. exatamente. Mas no futuro a gente fala com mais profundidade, né, sobre esse tema. E para Sem senior, o que é dúvida. que você costuma ver? Céu é o limite. É, mais comum, né? Na minha, as vagas que chegam até mim, elas chegam entre 4 e 8 mil dólares, mais ou menos. 8 mil e 8.666, né? Que seriam 100 mil dólares por ano. Então, até porque o salário anual normalmente é o que você vai ver, né? Negociando diretamente com uma empresa americana, por exemplo. Então, para um brasileiro, 100 mil dólares anuais é muito bem pago, né? Já vi várias propostas na casa dos 110, 120. Existem propostas que chegam a 150, 180 mil dólares anuais, que a gente já está falando aí de, sei lá, mais de 15 mil dólares mensais. Existem, mas obviamente são extremamente raras, né? A gente pode contar nos dedos quantas pessoas que realmente atingem esse nível. Às vezes são pessoas super capacitadas, extremamente boas em tudo que fazem. Às vezes foram conseguindo trocar de empresa no momento certo, dentro de um momento de mercado ali e travaram um salário bom ou alguma coisa do tipo. Então não é um método replicável, não, quero chegar a 20 mil dólares por mês, assim, extremamente raro, né? Você vai ser a pessoa que todo mundo vai olhar para você e dizer, me ensina como fazer isso, porque realmente não é comum. Mas salários ali de 5, 7, 8, até 10 mil dólares podem ser alcançados, né? Dependendo da área que você atua, do tipo de empresa, da sua experiência, de tudo aquilo que você vai entregar para a empresa, é possível. Mas a faixa, a média, eu diria talvez de 5 a 8 mil dólares, provavelmente. Perfeito. Aqui na mentoria a gente já viu casos de 3,5 a 10, mas a grande maioria vão estar ali de 4 a 8, né? A grande maioria está de 4 a 8. E tem realmente uma diferença bem crítica entre quando você está sendo contratado por uma outsourcing, né? Por uma consultoria, ou diretamente por uma empresa americana. E também tem uma diferença quando você é contratado por uma empresa americana ou europeia, né? O teto da Europa costuma ser mais baixo do que o teto americano. Nas Ponto empresas de importante, outsourcing, ponto importante, porque embora a gente esteja falando em dólar, também tem muitos cases aí de países que contratam, né? Na mentoria a gente tem vários alunos que trabalham para empresas europeias remotamente e lá também, né? Então, em termos de consultoria, o que a gente costuma ver aqui na mentoria são salários ali a grande maioria, tá? De 4 a 6.500 dólares por mês. Tem caso de 3.500, um pouco abaixo dessa média, tem caso um pouco a mais de 6.500, mas a grande maioria está concentrada ali de 4 a 6,5, né? Se você pegar aí 4 mil dólares, já vai dar 23 mil reais, né? Quando você contar ali os impostos, vai ficar ainda 20 mil reais. Então, se você ganha aqui no Brasil, digamos, 10 mil, né? Como senior, conseguir uma vaga de 20 mil já é um dobro de salário, né? Se conseguir pegar esse teto e das consultorias de mais ou menos, vamos dizer que 6,5, você já vai ter ali uma faixa
de 30, 35 mil reais. Você vai conseguir duplicar ou até triplicar o seu salário aqui no Brasil, né? Quando você pegar algo líquido mesmo, você pode chegar até a quadruplicar. Mas quando a gente fala de ser contratado diretamente pela empresa, né, aí a faixa já muda um pouco. Assim, a gente não tem case na mentoria de pessoas contratadas diretamente ganhando salário de 4 ou 5 mil. Já começa ali em torno de 6 e aí vai até 9, 10. Uhum. Né? É porque eu tenho um case de 10 que já começou com Acaba. 10 numa consultoria, mas era um case fora da curva, então não considero ele na média. Na média, eu diria ele que vai de 6 a 9 mil dólares quando você contratar diretamente ele como senior, né? Nas vagas que Uhum. pedem. Mas também não são vagas que pedem 4 anos de experiência para senior, são vagas que pedem 6, 7, 8, 10 anos de experiência, né? Sem É. conta. Não é. Eu acho que é importante mostrar que não é um salto assim pô, o cara tá com 3 anos de experiência, ele é pleno aqui, ganha 5 mil reais e ele de repente vai ganhar 80 mil reais de salário. Não é assim que funciona. Mas tem casos onde a pessoa ganha ali em torno de 5 mil reais, já tem bastante experiência, está sendo mal pago no Brasil, que ela consegue uma vaga que realmente pague aquilo que ela vale para a empresa e ela pode passar aí de 40 mil reais, por exemplo, de uma vez. Né? É possível, a gente já viu casos assim acontecendo, Sim, com certeza. que a pessoa passou a ganhar 5 vezes mais o salário que ganhava no Brasil, exercendo a mesma função, né? Aquilo que ela já fazia, já sabia no trabalho. Então, esses saltos podem acontecer e tem muita gente por aí que não faz ideia do quanto poderia estar ganhando de fato se entendesse como que esse mercado funciona, conseguisse entrar nele, conseguisse melhorar suas habilidades, né? Trabalhar o LinkedIn, currículo, habilidades de entrevista e mostrar aquilo que sabe fazer para uma empresa internacional, né? Bater bem no inglês e conseguir uma vaga aí é mais possível do que muita gente pensa. Perfeito. E como vocês devem ter percebido, pessoal, durante essa nossa conversa aqui, é como se a gente estivesse aqui plantando algumas sementinhas que vão gerando uma árvore, e essa árvore ela tem vários galhos que vão gerando outros galhos, e cada galho desse é um assunto que daria aqui margem para um podcast inteiro, né? Então a gente vai ter nos próximos episódios, vai aprofundar mais cada uma dessas coisas que a gente mencionou aqui, né? Vai falar ainda muito sobre essa questão de, tá, e como é que eu recebo de fora, como é que essa questão dos impostos, me fala um pouco mais de cases reais, aprofunda a parte em inglês, de entrevistas, LinkedIn, enfim. A gente vai ter mais tempo para isso, então hoje a ideia mesmo era dar um pouco de contexto, responder a pergunta inicial, né, que era, é possível? Porque ninguém me contou que dava para trabalhar para fora do Brasil, né, sem sair do Brasil. Então, respondendo, sim, é possível. Os salários realmente são atrativos. Os menores salários que você vai ganhar trabalhando para fora já são muito perto do topo que você ganha no Brasil, né? É. Então, tem um case na mentoria de mentorados com 20 e poucos anos, 21, 22 anos, com 4 anos de experiência, que já ganha mais trabalhando para fora do que muitos seniors que estão no Brasil, com Isso 10, aí. 15 anos de experiência. Então, é possível, não é raro, tem muita vaga, e o processo não é tão difícil quanto vendem por aí. Eles não estão Exato. procurando as pessoas perfeitas, eles estão procurando pessoas boas, que consigam desenrolar e mostrar valor, tá? Isso aí. Então, eu acho que por esse episódio era um pouco disso que a gente queria trazer. Josias, se quiser fazer alguma consideração final também. Não, é isso aí. A gente tá feliz de estar começando esse projeto e quer trazer bastante informação real, né? Sem enrolação aqui, o que que é possível, o que que não é possível. Tem coisas que são possíveis, mas não são prováveis, né? Então, a gente quer deixar claro, trazer um pouco da nossa experiência nesse mercado internacional, vendo tudo que está acontecendo hoje e tentar passar um pouco disso para vocês. Então, a gente espera que tenha sido útil, né, interessante e acompanha a gente que os próximos episódios a gente vai entrar mais em cada um desses assuntos. Show de bola, pessoal. Então é isso, como o Josias falou, os próximos episódios vamos aprofundar. Queremos muito também o feedback de vocês, com sugestões de temas, que vocês têm mais dúvidas. Enfim, tudo é bem-vindo, tá? Porque isso a gente faz para vocês. E é isso. Então,
até a próxima e espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo, tá bom? Isso aí. Valeu, Valeu, gente. Até mais. até mais.